O pessoal tá entrando, boa noite, boa noite. Tudo bom? Boa noite, pessoal, vamos entrando. Tudo Oi, bem? boa noite. Boa noite, tudo bom? Sejam Tudo? todos bem-vindos, pessoal. Né? Para quem não me conhece, eu me chamo Clarissa Barreto, sou advogada, conselheira da OAB Subseção Itapejara. Fui por 2 anos também presidente da Comissão da Mulher Advogada. Hoje a nossa live conta com uma convidada muito especial, né? Que é minha amiga, uma pessoa que eu tenho um imenso carinho e é também uma colega muito querida, né? Então, hoje essa nossa colega vai trazer o que para nós? É colega, é professora também, vai trazer um pouco do seu conhecimento para identificarmos ações previdenciárias em tempos de pandemia, né? Eu agradeço a todos que estão nos acompanhando. Vamos, então, contar agora com a colaboração da doutora Adriana. Eu quero te apresentar a Adriana para quem não te conhece, né? É advogada também, é professora, é especialista em direito previdenciário, direito do trabalho e processo do trabalho e processo civil também. E também possui, faz parte das comissões da Mulher Advogada, na atual subseção de Passo Fundo, e também da comissão, é membro da Comissão de Direito Previdenciário. Tá? Então, seja bem-vinda, Adriana. Eu também quero te parabenizar assim, por você estar fazendo várias lives, levando conhecimento não só a nós, colegas, como também ao público em geral, que pode identificar de alguma forma situações levantadas por você, ou mesmo encontrar possibilidade do direito de algum amigo, algum familiar. Então, vocês estão me ouvindo, pessoal? Para mim tá Estão bom. me Para mim o ouvindo? áudio tá Sim, bom. tá bom? Uhum. Tu tá um pouquinho, eu não estou conseguindo te visualizar bem, Adri, mas eu só acho que cortou um pouquinho, tá? Então, assim, quero te parabenizar mesmo por tu estar levando esse conhecimento aos colegas e a todas as pessoas que te ouvem. Porque podemos, às vezes, descobrir uma situação ou descobrir um direito de um vizinho, de um amigo, de um familiar, ouvindo as lives, ouvindo, aprendendo junto com você e os demais colegas que também vêm fazendo essa participação, tá? Então, eu quero te deixar bem à vontade para você fazer suas considerações, lembrando que temos o tempo de 1 hora, então o tempo é limitado, né? As pessoas que tiverem dúvidas e quiserem escrever nos comentários, nos fazer algumas perguntas, também fiquem bem à vontade, tá bom? Obrigada, então, Clarissa. Quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui participando, né, dessa live contigo, que é uma profissional que eu admiro muito, que foi minha colega de faculdade, é minha amiga, e também desempenha um trabalho aí sensacional, importante, é muito dedicada. E é isso que nós precisamos hoje, cada vez mais, de profissionais dedicados, que se empenham, que estudam como você, porque o direito em si está muito técnico, a nossa área também, e a melhor forma de nós podermos dar uma resposta ao nosso cliente é estudando, né? Nós vivemos um Com período aqui certeza. muito peculiar, Exatamente. porque nosso trabalho mudou Isso muito, aí. é muita produção legislativa, e eu não sei como que aconteceu aí também exatamente em Tapejara, mas aqui foi muito de uma hora para outra, fechou tudo e nós não tivemos mais praticamente contato com os clientes presenciais, né? Em razão, Nós também ficamos principalmente, um período mais curto que você. principalmente, Nós também é, tivemos. nossa, que foi longo. Principalmente porque os meus clientes de previdenciário, os nossos clientes em geral, eles são idosos e têm comorbidades. Então, eles estão nos Exatamente. grupos de risco. É. Como aqui no meu escritório eu tenho muita parceria com colegas que fazem previdenciário e que não são dessa área, eu comecei a pesquisar situações para eles estarem procurando nos seus escritórios, rolando ações novas
nesse período, que eu acho que é o nosso maior desafio, né? Que não pare, não fique uma lacuna, um vácuo, uma vez que nós temos que estar sempre plantando para o nosso escritório dar aquela volta de começar esses processos virarem dinheiro, né? Isso é uma coisa normal porque nós dependemos disso. E aí eu acabei melhorando o meu material, até quem tiver interesse, quiser eu ter o material, me chama no Instagram, que eu vou estar atualizando ele, porque eu sempre, toda vez que nós elaboramos o material, né, quando nós vamos ler ele de novo, já tem vontade de incluir mais coisas. Para estar passando para outros colegas de outras áreas e todo mundo que puder aproveitar, então eu acabei colocando ali os artigos de lei, os temas, mencionando tudo para que vários colegas possam utilizar. Estarem e fazendo essa identificação dessas situações, né? Então, até nós fizemos o vídeo hoje, eu coloquei 5, mas na verdade são muito mais situações, né? A live é um pouquinho limitada. Mas nós vamos tentar falar um pouquinho de cada coisa e ao menos as mais interessantes. A primeira situação que eu quero falar é uma situação que está muito comentada, que todo mundo quer saber o que é a revisão da vida toda, né? Então, o que é essa revisão? Ela é uma possibilidade de inclusão das contribuições realizadas anteriormente a 1994 no benefício do nosso cliente. Porque o que acontece? Até essa data, o cálculo do benefício ele era feito com base nas últimas 36 contribuições. Depois ele passou a ser com 80%, uma média dos benefícios. Só que o que acontece? Pessoas que, até explicando por 4, porque foi o ano de implementação do Plano Real. Então, ficaria muito mais fácil para o INSS calcular, agora com base na média de todas as contribuições, né? Que era ali 80%. Então, o que acontece? Pessoas que recebiam valores altos antes dessa data, acabaram sendo prejudicadas. E até a primeira ação dessa que eu fiz, era uma cliente que ela era uma gerente de lojas, até 95. E depois ela perdeu o emprego e não conseguiu mais se colocar no mercado de trabalho. Então ela teve um prejuízo muito grande no benefício dela quando ela se aposentou. Mas aí, o que aconteceu? Tinha essa situação, uma tese, muitos acreditavam, outros não, e ano passado o STJ, por meio do tema 999, decidiu em favor do segurado, dizendo que esses segurados que foram prejudicados, eles deveriam ter o seu cálculo refeito com base naquelas contribuições anteriores. E aí começou a se falar muito nessa situação, e recentemente o que aconteceu? O STF, ele aceitou o recurso extraordinário. Até causou bastante surpresa, porque ele já teve um outro tema, onde ele disse que questões de cálculo não eram matéria constitucional. Então causou bastante perplexibilidade. Até hoje à tarde eu estava pesquisando e vendo um artigo num colega que olha que interessante o que ele elencou. Que dos 11 ministros, 9 já decidiram nesse sentido, em outras situações, de que matéria de cálculo não é regra da Constituição. Então, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. O que eu aconselho? O cliente que nos procura. Primeira coisa, fazer o cálculo, né? Porque não são todas as pessoas que são beneficiadas. Se as contribuições anteriores elas foram pequenas, pode puxar o benefício para baixo. Isso aqui vai beneficiar quem sempre ganhou no teto e quem tinha contribuição alta antes, né, de 94. Então, a primeira coisa é fazer um cálculo sempre. A outra situação é ficar atento ao prazo decadencial de revisão dos benefícios, que é 10 anos. Lembrando que esse prazo ele é contado a partir do dia 1º do mês seguinte ao recebimento do primeiro pagamento. Então, muitas vezes a pessoa tem um pedido, mas ela recebeu 2 anos depois. Então, tem que ficar atento para esse prazo. Porque aí você já verifica se o teu cliente se encaixa ou não. E o que eu tenho feito hoje? Um procedimento que eu fiz quando se discutia a desaposentação. Eu tenho feito pedido administrativo, ali um pedido de revisão administrativo. Ali nós asseguramos o direito do nosso cliente, o INSS nega, nós guardamos o pedido. E assim que tiver um julgamento definitivo dessa tese, nós podemos estar protocolando ações. Até porque, Clarissa, muitos clientes que se encaixam nessa situação, eles recebem acima do teto previdenciário. Eles recebem valores altos, desculpa, acima do teto não, né? O benefício é limitado ao teto. Mas eu quis dizer que eles têm um ganho alto. E isso pode estar gerando uma sucumbência no processo, né? Então a gente também tem que ficar atento a isso.
Então, assim, por precaução, eu tenho feito esse procedimento. Eu analiso as situações, faço um pedido administrativo e estou aguardando o desfecho. Sabe? Eu até tinha algumas ações judiciais que elas estão suspensas, mas os meus clientes, nesse caso, tinham a JG, então a gente está aguardando o desfecho. Tá? Uma outra situação também bem interessante para nós, que é um benefício que eu gosto muito de trabalhar, que é o auxílio acidente. Né? Então, como que a gente identifica este cliente? É a pessoa que sofreu qualquer tipo de acidente e ela ficou com alguma lesão que diminuiu a sua capacidade para o trabalho. O que acontece? Até 97, esse benefício era pago só para acidente de trabalho. Depois de 97, ele é pago para qualquer lesão. Pode ser um acidente doméstico, um acidente de trânsito e acidente de trabalho, né? Todos estão englobados. Então, o que é importante aqui a gente observa como é que funciona esse benefício. Existe o auxílio-doença. A pessoa se acidentou para receber o auxílio-doença. Quando cessa o auxílio-doença, o INSS deveria avaliar essa situação e conceder esse benefício. Mas, em regra, 99% das situações que eu já examinei no meu escritório, esse benefício não é concedido. Né? Até tem lá o laudo SABzinha, onde o perito marca, é caso de auxílio-acidente? Sim ou não? Geralmente ele já bota não. E o que eu percebo? Né? Minha experiência, claro, eu não tenho conhecimento na área médica, mas dificilmente a pessoa que sofre um acidente, que tem uma lesão grande, que sofre alguma lesão, ela não fique com sequelas. Né? Dificilmente fica igual. A pessoa quebra um braço, quebra uma perna, tem alguns casos de amputação de membro, não fica igualzinho antes. Né? Então, esse é um benefício muito bom de trabalhar. A capacidade de pinça, vai perder, se perder algum membro, a capacidade de pinça, entre outros, né? Não volta a ser 100% como antes, alguma situação tem. E esse é um benefício muito bom de trabalhar. Por quê? Porque ele é um benefício indenizatório. O que isso quer dizer? Ele tem caráter de indenização, então como ele não substitui a renda do segurado, o segurado pode trabalhar, pode continuar trabalhando, ele vai receber esse benefício até a sua aposentadoria, não tem problema nenhum. Se ele saiu, ele recebeu o seguro-desemprego, ele recebe também. E o valor desse benefício, como ele tem caráter indenizatório, ele é 50% da média que foi apurada para o auxílio-doença. Então, se o auxílio-doença era de um salário mínimo, no mínimo meu cliente vai ter um meio salário aí para poder contar. Meio salário, sim. Né? Então, ele é muito interessante. Auxílio, realmente, Adri, ele é muito interessante. Assim, nós temos tido muito resultado positivo na via administrativa. Tá? Então, a documentação ela é imprescindível. Tem que ter todos os documentos que comprovem, de fato, o acidente, prontuário médico, atestado com agora aqueles requisitos principais que o INSS vem pedindo, CID, assinatura, carimbo, que seja legível. Mas a gente vem obtendo muito sucesso na via administrativa nesses benefícios. E uma coisa que nos chama muita atenção, e nós víamos conversando aqui no escritório, é que as pessoas não têm conhecimento do direito que tem ao benefício do auxílio-acidente. Então, não é um nem dois casos que os clientes vêm para tratar de outros assuntos aqui no escritório e nos deparamos com um dedo amputado, ou mancando, ou comento alguma situação, e a gente chega, né, a gente observa e chega na conclusão que tem sim direito ao auxílio-acidente. E a pessoa não sabia, a pessoa não tinha conhecimento quanto a isso, né? Perfeito isso que você está falando, Clarice. Esse conhecimento de que não vai gerar nenhum tipo de complicação com o vínculo empregatício que a pessoa continua seguindo ou que vai constituir. Então, um auxílio realmente muito importante, muito interessante e desconhecido de muitas pessoas ainda. É perfeito o que tu falou. Eu acho que eu tive poucos clientes que me procuraram para auxílio-acidente. Geralmente eles vêm procurar uma outra situação e nós acabamos identificando essa situação que ele tem direito.
Também nós temos entendimentos jurisprudenciais muito bons para esse benefício, porque se entende que, ainda que a lesão seja mínima, porque às vezes a pessoa, o perito diz, cortou um dedo, mas a lesão é mínima. Só que a lesão mínima, ela sempre foi protegida por esse benefício. Mesmo quando, até 97, onde ele era proporcional, tinha lesão mínima, média e grave, ele era protegido. E também a lesão reversível. Olha que interessante, quando eu estudei esse tema, 156 do STJ, eu pensei, mas qual lesão? Né? Não consegui imaginar uma lesão vinda de um acidente que pudesse ser reversível, uma sequela. Mas aí, analisando os votos, olha o que eu descobri desse caso. Era uma Ler Dort. Então, era um auxílio acidente pago por uma situação que foi equiparada a acidente de trabalho. Então, nós temos mais isso ainda. Não precisa nem ter ocorrido acidente de trabalho direto. Se a pessoa se encaixa em alguma outra situação que foi desencadeada pelo trabalho, ainda que não tenha havido o acidente em si, ela também tem direito a pleitear esse benefício. Né? Veja que interessante. Muito interessante, sim. Uma outra situação que também é muito boa e pode estar trazendo uma ação nova para eu acho que é um pouquinho ali, mas nós vamos... ali, deu uma congeladinha, mas já voltou. Acontece, às vezes. Mas voltou. Uma outra situação é que, assim, até 98, até 97, esse benefício, ele era acumulado com a pensão. Depois ele passou a não ser mais acumulado com a aposentadoria, desculpa. Ele passou a não ser mais acumulado. Mas ele entra na base de cálculo do benefício. Então, lá na hora de somar as contribuições, além do salário que a pessoa percebia ou da remuneração dela, também tem que ser somado esse valor. Só que várias vezes eu identifiquei que o INSS não computa esse valor. Então, nós temos que fazer uma revisão para pedir para incluir o valor do auxílio acidente na aposentadoria. Veja que interessante, né? Muda consideravelmente o valor. Claro. No final, sempre acaba contribuindo de alguma forma, né? Sempre. E às vezes, assim, nós que trabalhamos no direito previdenciário, nós sabemos que às vezes pode ter um aumento que talvez para nós não faça tanta diferença, mas para o nosso cliente pode ser uma grande diferença, né? Uma coisa que eu sempre digo é que é muito mais do que tu conceder um benefício, é tu trazer dignidade para uma família. Um benefício previdenciário. Ele vem trazer uma segurança para um conjunto de pessoas, né? Uma outra coisa também é que esse benefício ele é pago para os segurados do avulso, a empregada doméstica desde 2015, né? Desde a lei complementar 150, ela passou a ser beneficiária também. Mas restam excluídos da lei o contribuinte individual e facultativo. Pela lei. Só que jurisprudencialmente nós já temos decisões que entendem que o contribuinte individual ele também tem direito, porque ele se equipara ao trabalhador avulso, né? Ele trabalha de forma autônoma, ele ofere renda quando ele trabalha, ele recebe quando ele não trabalha, então ele se equipara, já tem decisões judiciais nesse sentido, tá? Que nesse caso similar. Então, pessoal, atenção com os acidentados. Os acidentados, eles são valiosos para nós. Porque tem toda essa situação, e também uma outra aqui que talvez eu não consiga entrar hoje, porque o tempo é limitado, que é a aposentadoria do segurado com deficiência. Talvez eu não consiga falar hoje, mas lembrando que todos esses nossos clientes de auxílio-doença, todos esses benefícios de incapacidade, os acidentados, eles podem ser potenciais clientes da aposentadoria do segurado com deficiência. Lembrando que essa aposentadoria ela não teve alteração com a reforma, ela tem regras de cálculo muito boa, em que pese a portaria 450 que pretender alterar a forma de cálculo, e aí também vai ser mais uma ação, porque nós sabemos que antes da reforma era feito uma média de 80% das maiores contribuições descartadas das 20, e sobre essa média incidiria o percentual lá e era calculada a aposentadoria. Depois da reforma foi 100%, mas não houve essa alteração. E aí veio uma portaria e disse, não, esse benefício vai ser calculado com base em 100% das contribuições. Então vai ter mais uma revisão aí para nós fazer. Olha quantas dicas, né? De ações novas. Então a gente falou 5, mas é muito mais. Surgindo, e também quantas coisas que é muito divulgado na mídia e depois, por alguma medida provisória, é revogado. Por exemplo, acidente de trajeto,
foi muito divulgado na mídia, É. que, né, foi extinto, que não existia mais o acidente de trajeto, e agora voltou. Então, a medida provisória Quantas pessoas, 930 de né, vão 2019, achar que ainda não... que não tem Muitas esse pessoas vão direito. achar que... E, justamente, e esse direito É. hoje, ele pode ser pleiteado. Então, tem muita coisa, muitas mudanças. A nossa área previdenciária, ela é uma área muito abrangente que está toda hora, todo momento, mudando e tendo medidas provisórias e tendo alterações. Então, justamente por isso que esse tipo de informação que nós estamos tendo hoje é muito importante para levar o conhecimento, não só dos colegas, que os colegas têm mais facilidade de acesso, mas principalmente as pessoas que têm interesse em saber, em conhecer os seus direitos, né, doutora? Verdade, quantas pessoas que às vezes podiam estar contando com uma renda que faria muita diferença na vida delas e não sabem pelo desconhecimento. E também, aqui só lembrando que todos esses nossos clientes, eles podem ser elegíveis para essa aposentadoria. Só que essa aposentadoria do deficiente, ela abre amplas possibilidades, ela é muito boa de se trabalhar. Então, caso o meu cliente, ele não tenha todo o período na condição de deficiente, mas lá ele tem uns 5 anos de limitação, porque ele estava recebendo auxílio acidente, ele teve alguma limitação. Esse perito, o perito do INSS vai apurar se essa limitação ela é média, grave ou leve, e esse período nós podemos estar transformando em período comum para aumentar o tempo de contribuição, para aumentar o valor das contribuições dele lá na aposentadoria, tá elevando o coeficiente de fator previdenciário, ou às vezes está afastando esse fator porque pode atingir uma pontuação 86, 96 até a data da reforma. Então é mais uma situação que nós podemos estar ingressando com uma revisão do benefício do nosso cliente. Veja, né, como temos possibilidades aqui no auxílio acidente. Muitas possibilidades. É que o direito previdenciário, ele é um direito social, né, doutora? Ele nasceu lá em 1601, lá na Inglaterra, criando a Lei dos Pobres. Em 1883, a criação do auxílio-doença na Alemanha. E assim nós viemos, cada dia, progredindo em nível nacional e mundial também, mas ele não vai nunca deixar de ser um direito social, né? E as pessoas contribuíram, né? Essas situações que nós estamos colocando aqui são de pessoas que contribuíram. Então, é um direito delas. Foi descontado o valor do salário delas para a Previdência Social. Né? Porque às vezes parece que o INSS pensa um pouquinho que é um favor, mas não é. É um direito da pessoa. Não. Né? Eu não sei se a doutora quer entrar um pouquinho na questão da carência ali dos 12 meses. Que também isso é uma coisa que a gente percebe bastante aqui no escritório, que as pessoas não têm conhecimento que tem o rol de doenças graves do artigo 151 lá da Lei 8.213, que não há necessidade dos 12 meses de carência. Então, às vezes deixam de procurar o direito porque entendem, não, eu não estou contribuindo, eu não contribuí os 12 meses, eu não tenho carência. Mas nós temos aquele rol que é muito importante ser seguido e ser até sabido pelos demais, né, doutora? Eu não sei se quer entrar um pouquinho nesse assunto ou não vai dar tempo. Sim, tem os benefícios acidentários também, que eles não precisam de carência. Realmente tem muitas situações, quando a pessoa perde a qualidade de segurado, mas ela retoma, ela precisa só de 6 meses, não de 12. Então, bem importante essa tua colocação. E também eu ia falar um pouquinho agora. Sim, pode falar. Não, assim, tem alguns que nem precisa desses 6 meses, né? Retomando a qualidade, por exemplo, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, as cardiopatias, né? Nem precisaria. HIV, nem precisaria. E as pessoas muitas vezes não têm conhecimento também que não necessita da carência, né? Mas pode seguir, doutora. Para ver como que é relevante esse papel social que nós fizemos, né, de ter o conhecimento e poder estar buscando um benefício para uma pessoa que nem sabia que teria direito. E na sua maioria, pessoas que precisam muito, né, Clarice? Sim. Nossos clientes. Geralmente pessoas extremamente humildes e necessitadas e que o benefício é alimento, é verba de caráter alimentar, né? Verdade, benefício ali, um salário mínimo muitas vezes muda a vida da pessoa e de toda a sua família.
Que papel importante que a gente tem nisso, né? Que responsabilidade que nós temos como advogados de estar nos aprimorando e conhecer essas situações. Sim, e agora falando um pouquinho de um benefício que muita gente não valoriza tanto, que é o salário maternidade. Mas eu valorizo muito porque, claro que ele é pago por 120 dias. Então, em regra, nós vamos receber por 4 meses. Mas ele é um benefício bom de trabalhar também. E quantas vezes, Clarissa, numa outra ação, por exemplo, num benefício de incapacidade, nós expendemos tanto do nosso tempo, né, elaborando, trabalhando naquela ação e não ganhamos 4 meses. Né? Ou às vezes ganhamos 3 meses, ou às vezes podemos não ganhar nada naquele processo. É uma coisa que pode acontecer também. Então, o salário maternidade, o que eu noto? Que muitas pessoas, elas não recebem realmente por desconhecimento, por desinformação. Porque a segurada que é empregada, geralmente o empregador repassa, se compensa, ela vai receber. Mas a segurada desempregada, muitas vezes ela não sabe que tem direito. E o que acontece? Quando a pessoa ela rompe o vínculo de emprego, ela para de contribuir para a Previdência, nós sabemos que, primeiramente, ela fica 12 meses ainda tendo direito aos benefícios. Depois nós temos mais 12 meses pelo desemprego involuntário. Nós temos mais 12 meses se essa pessoa tiver 120 contribuições ininterruptas. Lembrando que até nós temos decisões de outros TRTs, de outros DRFs que entendem que mesmo que haja interrupção na qualidade de segurados, a pessoa ainda mantém esse direito. Então, pode ocorrer situação da pessoa mais de 3 anos desvinculada do mercado de trabalho e ainda podendo ter direito a pleitear esse benefício. Né? Nós sabemos que tem aquelas regras especiais também, que manda contar a partir do vencimento da competência do próximo mês, aí traz mais 45 dias. Temos as regras especiais da IN, que diz que essas situações elas começam a ser contadas a partir de 30 dias, aí nós ganhamos mais 30. Quem percebe o seguro-desemprego começa a contar a partir do recebimento da última parcela. Né? E também tem uma situação bem interessante lá na IN, que ela diz o seguinte, e até eu fiz uma ação há pouco tempo com base nisso, que se a pessoa perder a qualidade de segurada nos 20 dias antes do parto, ela ainda pode pleitear o benefício. Né? Olha que situação boa que a gente pode estar conseguindo para uma cliente nossa. E também a IN ela traz uma previsão que às vezes é muito desconhecida para o facultativo, que é aquela pessoa que não precisa contribuir, porque ele não ofere renda, mas ele contribui porque quer, porque o salário maternidade para a pessoa que faz o recolhimento para o facultativo, para a advogada, ele precisa de 10 contribuições, para a empregada não. Então, ela diz aqui, ó, essa situação, que a gente sabe que o facultativo, ele parou de contribuir, ele fica na qualidade de segurado por 6 meses. Mas se ele receber o salário maternidade, ele fica por 12. Então, nós podemos estar utilizando isso em alguma outra açãozinha de auxílio-doença ali, veja que interessante. Né, isso para nós. A questão do desemprego involuntário também, eu tive vários casos que eu consegui fazer prova, inclusive de processos sentenciados improcedentes, que foram para as turmas recursais, foram para o TRF4, a gente voltou, conseguiu fazer prova no sentido que o desemprego, de fato, era involuntário. A pessoa não tinha condições mínimas de trabalhar por problemas de saúde, por problemas físicos, conseguimos o reconhecimento e conseguimos pleitear o benefício. Então, é uma outra questão muito importante também, né, doutora? É muito importante, aquilo que eu te falei, que às vezes as pessoas não valorizam, mas e quanto tempo às vezes tu despende para fazer uma ação de incapacidade e não ganha esse período? Né? Então eu sempre valorizo. Já aconteceu, assim como eu tenho as parcerias de estar fazendo uma ação, benefício por incapacidade, auxílio-doença, e eu verifiquei no laudo que num dos exames foi mencionado que a segurada estava grávida. Aí fui lá, pesquisei na CNIS, não tinha nada. Daí liguei para a colega que me enviou a cliente, eu disse, olha, confere essa situação com a tua cliente e consegui encaminhar para ela. Ela me mandou os documentos e nós encaminhamos. Pensa, né, então. E também uma outra situação, olha, Clarissa, que acontece no escritório, é que a empresária, a médica, muitas vezes elas não pedem o benefício porque elas acham que isso é coisa de quem tem carteira assinada, que não se aplicaria a elas. Então, mais um caso de desinformação.
Desinformação. Né? Muitas vezes as pessoas deixam de receber os benefícios que têm direito justamente porque não tem informação ou não tem conhecimento, né? Então, a informação ainda é a melhor opção, né, doutora, para todos os casos. Temos vários benefícios que podem ser concedidos, como nós anteriormente estávamos falando. Muitas vezes as pessoas não sabem que têm esse direito e pessoas que têm um grau de instrução ou até uma situação financeira um pouco melhor, tanto faz como tanto fez receber ou não o benefício. Mas tem pessoas que dependem exclusivamente do benefício, que o benefício vai fazer uma grande diferença na situação econômica da família. Então, nós temos que estar levando isso para os nossos clientes, para os nossos conhecidos, justamente para a gente conseguir abranger todos esses benefícios aí que são possíveis, para eles serem pleiteados, para eles serem buscados. A questão também, eu não sei se dá tempo, doutora, para falar um pouquinho da questão do auxílio emergencial, que várias pessoas agora vêm buscando. Nós temos conhecimento também que tem várias pessoas que preencheriam todos os requisitos, mas que não estão conseguindo ter o benefício deferido. Eu não sei se dá tempo da gente conversar um pouquinho sobre isso. Ainda temos mais umas situações, mas eu acho que vamos deixar para o final, que de repente a gente conversa mais um pouquinho, né? A gente conversa um pouquinho. Uhum. Sobre isso. E também aqui falando salário maternidade, olha uma situação que eu já tive aqui no escritório. Uma contribuinte individual, e o que acontece? É semelhante à advocacia. Ela era da área de saúde, né? Ela é uma dentista, mas acontece que é semelhante à advocacia. O que os primeiros anos demoram um tempo até tu ter aquela volta, tu ser reconhecido. Então, o que aconteceu? Ela pagou um período, ela pagava o INSS sobre um salário, e até um pouco de desconhecimento dela mesmo, né? Ela pagava o INSS sobre o salário mínimo, e o imposto de renda dela era muito maior. Tá? Então, tinha essa discrepância, mas o que aconteceu? Ela foi lá e encaminhou o salário de maternidade dela. E aí, ela recebeu o salário de maternidade e tudo. Depois de um período, chegou uma carta cobrando dela as diferenças, porque ela deveria ter recolhido muitos meses no teto e não recolheu. E isso foi calculado com base no imposto de renda dela. Nós sabemos que quem faz a cobrança das contribuições previdenciárias é a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Aí pensa que situação, né? Ela vem nos procurar e nós falamos, olha, não tem o que fazer no teu caso, porque essas contribuições elas foram calculadas com base no teu imposto de renda, uma declaração que você fez. Se ela tivesse nos procurado antes, nós poderíamos até ter averiguado essa situação, mas foi depois que ela recebeu. Então, é uma outra situação que nós temos que ter atenção. Pode acontecer com qualquer contribuinte individual. Sim, certamente. Uhum. E depois a gente vai falar um pouquinho também das contribuições previdenciárias, principalmente das recolhidas acima do teto. A gente vai falar mais um pouquinho dessa parte. Uma outra coisa aqui que eu chamo a atenção, que já aconteceu muito aqui no escritório, são aquelas pessoas que não precisam fazer o recolhimento e fazem o recolhimento. Ou ela está recebendo auxílio-doença, e vejam que esses benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a pessoa, muitas vezes o INSS ainda usa esse fato de ela estar recolhendo os valores contra ela. Porque eles olham, a pessoa estava tão boa que devia estar trabalhando, até recolhimento previdenciário fez. O que acontece? Eles não têm conhecimento. Eu fiz uma ação de uma cliente que ela recebia auxílio doença há muito tempo. E eu consegui, nos últimos 5 anos, mas ela tinha feito 6 anos de recolhimento. Ela ia lá todo mês e recolhia, fazia um recolhimento do INSS. Totalmente. Por desconhecimento. Acontece muito isso, assim como aposentados. Eu já tive até um caso de servidor que estava recolhendo como facultativo, sendo que existe, né, uma proibição de recolhimento na Constituição. Então, o que nós fizemos? Tem bastante falta de conhecimento nesse sentido, né, doutora? Inclusive, assim, as pessoas que ficam por um longo período em auxílio-doença, o benefício de auxílio-doença é cessado, eles não retomam a atividade, não retomam a qualidade de segurado, por exemplo, de agricultor, não movimentam blocos, não retomam a sua atividade e vão no INSS sozinhos encaminhar o benefício da aposentadoria. E dá um problema enorme nesse sentido. Por quê? Porque eles não procuram um profissional para tirar alguma dúvida. Tem que contribuir, não tem que contribuir, o que tem que fazer?
no meu caso, seria a melhor saída? Contribui, não contribui, encaminha o benefício de aposentadoria e perde aquele período lá, não configura a retomada da atividade e começa a dar todo aquele problema no pedido de aposentadoria. Vai certamente judicializar, vai ter problema e mesmo judicializando vai ser muito difícil de reverter essa questão. Eu estou com uns 2, 3 no mesmo sentido, assim, né? com 2, 3 situações nesse sentido. Por quê? Porque eles não vieram até o advogado, eles não foram até o advogado tirar a dúvida, ver se tinha necessidade de continuar contribuindo ou não tinha que retomar a qualidade segurada ou não. É a mesma situação do que essa que a doutora estava colocando. Está em auxílio, não tem por que contribuir, né, doutora? Eu sempre fico, quando a pessoa diz que já encaminhou sua aposentadoria sozinha no INSS, sempre me dá um medo. E eu só queria registrar a presença do nosso professor Márcio Hartz, um grande beijo. Depois eu vou fazer agradecimento ali para todos no final, né? Que é uma grande honra estar ele aqui na nossa live, que é nosso professor, nos inspira muito. E ainda mais por ser o mago do planejamento previdenciário, né? Olha que honra nós termos o mago dos cálculos aqui com nós. Fico muito feliz com a presença. É verdade. Então, mas aí, né, querido, voltando para o nosso assunto, dessas contribuições, nós fizemos o mesmo procedimento no caso da contribuição previdenciária recolhida maior. Que é aqui que eu vou entrar, nessa outra situação que a gente pode estar observando, de ter alguns clientes que ou eles têm 2 empregos, e às vezes, porque existe um limite, só para fazer uma explicação geral, né? Porque às vezes alguém está começando ou não é exatamente da área previdenciária que nos está assistindo, existe um limite do teto previdenciário. Que o que é? É R$ 6.101,06 hoje. Essas contribuições que a pessoa realiza, se ela realizar acima do teto, não faz sentido nenhum, porque ela não é utilizada para o cálculo. Na hora de ser apurado um benefício, vai ser limitado esse valor. Só que o que acontece? Se por acaso a pessoa fez esse recolhimento, o INSS aceita de bom grado, não reclama, não diz nada e fica com esse valor. Então, acontece muito, principalmente quem tem cliente médico. Olha, médico, 99% das análises dessa situação, no caso de médico que eu já fiz, tinha diferenças para voltar. Porque eles não têm conhecimento disso e eles têm muitas fontes de renda. Eles trabalham no hospital, eles atendem no consultório, eles têm os convênios, eles dão aula e tudo isso vai sendo descontado no INSS deles. E aí, o que a gente faz? A parte administrativa aqui é a mais desafiadora, a mais trabalhosa. Né? Como que eu faço aqui no caso dos meus clientes? Eu faço uma tabela no Excel, que às vezes eu até mandei para colegas, só que ela é um pouco complicada, porque eu tenho que examinar cada vínculo. Porque se é um vínculo de emprego, às vezes ele tem carteira assinada em algum estabelecimento, alguma instituição, a contribuição é de uma forma, se ele faz o recolhimento é outra. Então nós temos que apurar essas diferenças e fazer um pedido na Receita Federal, no sistema PERD-COMP, que quem já trabalha sabe que é um procedimento bem delicado. Tanto que muitas vezes os advogados acabam terceirizando essa parte, ou eles já terceirizam a ação sozinha, porque aqui no meu caso, quando eu faço esse tipo, uma colega aqui comentando, dentistas também acontece muito, né, área de saúde, quando eu faço esse tipo de ação aqui, eu cobro o mesmo valor se eu for fazer administrativa ou for fazer ação até o fim. Porque a parte mais trabalhosa é a parte administrativa, são várias telas, nós temos que pedir a competência por mês, por todo mês a mês nós temos que fazer. Então faço esse pedido, reservo um dia ali para ficar fazendo esse pedido, anotamos os protocolos, a Receita não dá resposta, porque eles utilizam uma normativa que eles teriam 360 dias para dar resposta. Então eu anoto, aguardo 90 dias, né, esses 90 dias em média, passo um pouquinho, faço o pedido judicial. E aí a parte judicial é a parte mais fácil de fazer. Porque geralmente se reconhece já em primeiro grau, às vezes a Receita nem faz recurso, ou ela diz que se ficar comprovado que foi a contribuição realizada acima do valor, concorda com a devolução, porque realmente, né, não teria sentido o procedimento em contrário. Mas é uma situação bem interessante que nós podemos estar aí verificando, né? Principalmente quem trabalha com colegas da área da saúde,
pode ficar atento a essa situação. E pessoas geralmente que Muito têm dois importante. empregos, né? Professores, às vezes tem uma atividade durante o dia, de noite tem outra, pode estar se encaixando também. E uma outra situação bem importante, para quem faz trabalhista, até me lembrei do Márcio, cada vez que eu trato desse assunto eu lembro, ele fez uma live com a doutora Ana Passos, que foi muito interessante, falou bastante coisa boa semana passada. Ele tem aquela decisão que eu sempre uso como exemplo sobre a averbação da reclamatória trabalhista. Claro que a reclamatória trabalhista, a reforma trabalhista ocorreu antes da previdenciária e ela atingiu muito o direito previdenciário. Principalmente porque ela acabou tirando a natureza de algumas verbas que eram remuneratórias, passaram a ser indenizatórias. Então, depois disso, pode até acontecer de tu analisar um histórico de contribuições e ter contribuições altas que acabaram do nada sendo reduzidas, dependendo do que a pessoa recebia por mês. Só que a reclamatória trabalhista, ela é interessantíssima, porque 99% das reclamatórias trabalhistas, elas geram um processo previdenciário. Primeiro, vamos elencar várias situações aqui. Ser reconhecido o vínculo trabalhista, vai contar como tempo de contribuição. Tem as contribuições que a pessoa recebeu, lá que tu pode estar trazendo lá para o processo previdenciário para integrar a base de cálculo de um possível benefício. Por exemplo, uma pessoa que recebia 2.000 por mês e foi lá no X-Trabalho e foi reconhecido que ela tinha direito a mais uma parcela de remuneração de 1.000 por mês. Olha que isso aí tudo vai estar gerando valor para a aposentadoria dela, né? Veja que situação que a gente pode... Uma outra situação também, doutora, que está sendo muito usada e trabalhada pelos colegas também, é o reconhecimento de vínculo, né? O funcionário trabalhou por anos lá na empresa, trabalhou 6 anos na empresa, estava com a carteira de trabalho na empresa e não tinha conhecimento que a carteira não tinha sido registrada. Por algum motivo, na rescisão, vai ver, quando viu, faltou um longo período, né? Faz esse reconhecimento também, né, na via judicial, na via trabalhista, e depois faz a averbação desse período junto ao INSS, podendo contar com todo esse período aí, porque 1 ano, meses, né, doutora, que faltam para aposentadoria já faz muita falta. E tem casos de vários, a gente pegou os últimos aqui, 5 anos, 6 anos, a empresa não sabia, a empresa trocou de nome, trocou o CNPJ, a carteira estava com o contador, N motivos, mas tem que ser entrado na via judicial para ser feito esse reconhecimento, né, doutora? Até porque senão, depois, se não for feita uma boa prova, uma boa instrução na esfera trabalhista, com documentação, com prova testemunhal, infelizmente depois o segurado vai lá querer averbar junto ao INSS o seu período, o seu tempo, e não vai ter êxito, porque o INSS vai querer que seja uma coisa bem comprovada, com sentença, com provas. Ouvida de testemunhas. Isso, testemunhal, com prova testemunhal é muito importante nesse sentido, mas é uma situação que muda totalmente, né? Vários encaminhamentos da aposentadoria, né? Sim. É aquilo que eu digo, Clarice, por um dia uma pessoa não se aposenta. A gente sabe disso. Justamente. E é uma situação delicada. O vínculo em si, ele é delicado. Eu sei porque eu comecei na trabalhista, né? Depois eu me apaixonei pelo previdenciário e não consigo largar e fiquei praticamente só com isso, mas eu fiz bastante trabalhista também, já estudei bastante. E olha a situação que muitas vezes um advogado se coloca, porque nós nos colocamos, enfim, porque nós temos que ter cuidado com as parcelas indenizatórias, né, a gente sabe, só que nós temos que respeitar a realidade do nosso cliente. E até a doutora Jamila, que entrou, ela falou muito bem disso outro dia numa live, porque na hora de fazer um acordo, muitas vezes tu tem que estar atento à situação do teu cliente, às vezes tu não queria fazer. Mas e como é que está a situação do teu cliente? Será que ele não está enfrentando dificuldades com luzes atrasadas, com as necessidades básicas deles ali sendo, né, supridas naquele período porque ele não consegue, não está recebendo? Então, e aí muitas vezes tu fica naquela situação delicada
de ter que colocar tudo como verbo indenizatório, né? Não reconhecer vínculo. E às vezes o teu cliente precisa e tu insiste na outra parte e o teu cliente dizendo ali, não, mas doutor, eu quero fazer porque eu preciso, eu não me importo. Eu já tive uma vez um cliente que ele estava perto de se aposentar, né? Tu tem que avaliar muito, a pessoa é nova, é jovem, está começando no mercado de trabalho, quanto tempo está se discutindo. E ele era mais velho, e eu lembro que eu falei, eu conversando com o advogado, eu disse, olha, meu cliente precisa que seja reconhecido o vínculo, que seja recolhido o recolhimento previdenciário, porque ele está próximo de se aposentar. E eu conversando, argumentando isso com o advogado, ele concordando comigo, e chegou o cliente que disse assim, doutora, eu aceito, não precisa. Mas daí, ainda bem assim, que o colega entendeu, sabe? Daí eu voltei a conversar com o colega, a gente conseguiu fazer e né, não ficar sem o reconhecimento de vínculo. Mas é uma situação delicada para o colega, É uma situação bem delicada, até porque, assim, ó, por um dia, realmente, se faltar aquele período, se faltar um dia, 2, não vai conseguir encaminhar o benefício. Não vai conseguir... E daí, e você fica ali naquela situação, né? Às vezes tem que acaba abrindo mão de alguma coisa para fechar um acordo, porque teu cliente precisa muito, e você fica... Claro que o ideal é que nós sempre conseguimos verbas que não sejam indenizatórias, remuneratórias, para poder estar computando lá no INSS, mas nem sempre a gente tem essa possibilidade, né? Sim. Às vezes infelizmente, às vezes não existe essa possibilidade, né? Nós ficamos ligados à situação do cliente. E também tem uma outra coisa aqui para a gente conversar, que, em regra, o INSS ele não aceita acordos. E a grande peculiaridade da prova de vínculo é tu ter documentos. Porque se tu tiver muitos documentos, fica fácil. Só que muitas vezes a pessoa não tem documentos, né? Não tem como provar de outra forma. E aí você tem um acordo, chega lá, não viu testemunha no acordo, não considera. Eu já tive situações assim muito antigas que o que eu fiz? Era acordo, na época foi feito, parcela indenizatória, chegou para mim, eu disse, o que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir testemunhas no INSS. Nós vamos fazer prova do vínculo de emprego, vamos levar os colegas, vamos usar todas aquelas condições lá, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física, vamos provar todas as condições do vínculo de emprego no INSS. Porque a trabalhista tinha passado, não tinha como discutir, e deu certo, sabe? Sim, conseguiu um outro benefício. Se chegar no INSS e for através de acordo, não tiver uma instrução com prova documental e prova testemunhal lá na esfera trabalhista, infelizmente, tu vai chegar no INSS e não vai ter êxito. Vai ter que fazer uma nova instrução lá, se quiser ter o êxito, para reconhecer o vínculo, porque senão o INSS não vai reconhecer. É uma coisa, né? Tem uma sentença procedente, nem que esteja de acordo, mas tem. Mas, infelizmente, o INSS não reconhece. Então, daí, às vezes, o advogado acaba tendo que fazer 2 provas, né? Uma na esfera trabalhista e outra lá na via administrativa do INSS. Nós temos mais uns 10 minutinhos aí, doutora, ainda para a live. Eu não sei se gostaria de abordar algum outro assunto. Acho que vamos finalizar mais outras situações aqui da trabalhista e daí vamos fazer nossas considerações finais, a hora que os colegas concordando, né? Muitas vezes, até outro dia eu vi numa live que a pessoa disse, mas como que o advogado aceita? Eu pensei, nossa, a pessoa ela não atuou na área trabalhista, porque, às vezes, claro que a gente sempre quer o melhor para o nosso cliente, né? Pode acontecer, às vezes, do colega não ter conhecimento da área previdenciária e não saber, mas a gente sempre procura tentar uma verba remuneratória que é melhor. Só que nós ficamos limitados à situação do nosso cliente, né? Muitas vezes também, mesmo sabendo e tentando agir da melhor maneira. Interesse do cliente. Nós temos a pressão do cliente. E como outro colega colocou, nós não sabemos a situação na casa dele, não sabemos o nível de necessidade que ele se encontra. Sim, justamente. E também uma outra coisa que já vi em cálculos interessante é que o cálculo fica limitado ao teto previdenciário. Uma vez era feito um cálculo global e descontava INSS de tudo, mas desde 2011 a Receita editou uma normativa e disse não, o cálculo tem que ser feito mês a mês e aquele recolhimento fica limitado ao teto. Só que tem algumas reclamatórias, às vezes, que acabam se passando, né? Acaba que o contador, a pessoa que elaborou o cálculo, acaba se passando. A gente sabe que os contadores, até admiro muito os contadores, porque eles têm muito trabalho, né? Se nós temos a legislação previdenciária, eles têm mais ainda, eles têm muita coisa que muda.
e eles acabam às vezes se passando, foi feita uma perícia, e ali se passou. Então, vale a pena dar uma conferida assim, se os cálculos da parte do reclamante ficaram limitados. E daí eu tenho uma situação assim, se a empresa não fez o recolhimento, é feito toda a trabalhista, feito a instrução, feito direitinho, é feito o cálculo e a empresa não paga. Será que a gente consegue averbar? Podemos estar averbando também esse período. Não precisa a empresa ser adimplente para poder estar incluindo esse valor. Porque a obrigação do recolhimento é da empresa, não é do empregado. Então, ainda temos essa possibilidade. Lembrando também que, às vezes, o vínculo, o CNIS, ele pode ser ajustado a qualquer tempo. O vínculo, as contribuições. E, às vezes, o INSS diz, mas não, porque prescreveu, porque não pode, porque já passou o prazo. O prazo aqui vai contar do trânsito julgado reclamatório trabalhista, porque não tinha como constituir essa prova antes. E até uma decisão bem interessante que o professor Márcio também já divulgou, que ele teve um caso, olha... Que show, até eu procurei, analisei e gostei muito, que era uma situação assim, era um empregado que ele teve um vínculo de 95 a 2007, mais ou menos, e ele teve esse vínculo reconhecido na reclamatória trabalhista. Claro que nós sabemos que a reclamatória trabalhista ela tem uma prescrição de 5 anos. Só que o previdenciário ele não fica limitado a essa prescrição. Poderia averbar todo o período. Mas daí como que é ter o cálculo de todo o período? O que acontece? Nós sabemos que até 2019 nós tínhamos a prescrição trintenária do FGTS. E muitos processos ainda estão nesse caminho. Muitos processos que estão sendo liquidados agora, eles ainda pegam um período de prescrição trintenária. Então, como que nós vamos usar essas contribuições? Pela base de cálculo do FGTS que estamos usando. Porque a base de cálculo do FGTS é a mesma do INSS. Tá? E uma última situação aqui, já finalizando, que a gente sabe que o tempo é curto, que também pode acontecer, é que às vezes nós fizemos uma ação trabalhista, o cliente perde na questão do vínculo, e a defesa da empresa, ele prestou trabalho, mas ele prestou um trabalho na condição de autônomo, ele não era empregado. Só que, olha a situação, a partir de 2003, a lei 10.666 diz o seguinte: quando uma pessoa física prestar serviço para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica fica responsável por esse recolhimento previdenciário. Então, se foi comprovado o trabalho daquele período, a empresa não teve condenação trabalhista, mas como ela era responsável pelo recolhimento previdenciário, nós podemos também estar trazendo esse valor lá para o INSS, para computar na aposentadoria. Então, ainda que uma ação trabalhista tenha sido improcedente, tem que ter atenção, porque ela pode estar gerando uma previdenciária. Então, doutora... São muitas coisas, né? Bastante detalhes. Com certeza falamos mais que 5 dicas, né? Foi longe. Eu acho que sim. A Ana Maciel está pedindo assim, podemos fazer a oitiva das testemunhas no INSS para o reconhecimento do vínculo? Pode. Sim, pode fazer. É aquela prova que nós estávamos falando, né? Foi o caso que eu fiz. Isso, foi o caso que se for por acordo a sentença, por exemplo, na esfera trabalhista, infelizmente o INSS não vai reconhecer, não é o correto, mas é na prática o que ocorre, né? Então, infelizmente, vai ter que ir na via administrativa do INSS e fazer a prova testemunhal, enfim, toda a prova possível lá para conseguir averbar aquele período, né? No pedido. E lembrando que antes da pandemia, nós estávamos muito limitados, porque muitas agências não aceitavam fazer o pedido de averbação se não fosse junto com o pedido de aposentadoria. E agora nós temos a portaria 123, o sistema eu consultei essa semana, ainda não tinha implementado essa ferramenta, mas vai estar sendo oportunizado ao segurado fazer esse ajuste de CNIS sem fazer o pedido de aposentadoria. E vejam que situação que tu pode estar oferecendo um produto a mais para o teu cliente da trabalhista, ali quando tu encerra a trabalhista, tu pode estar... como dizem, com a faca e o queijo na mão, ali na hora de fazer o pagamento, tu pode ofertar esse trabalho para o teu cliente. Dizer, olha, nós podemos estar implementando isso aqui, se precisar um benefício ali, um auxílio-doença, uma pensão por morte, tomara que não, mas se for o caso, já está tudo certinho ali na frente, e já combina o valor ali na hora de descontar o alvará. Pensa que possibilidade boa que se abriu para nós nesse sentido. Sim, com certeza, né? Mais um leque aí, mais uma possibilidade para ser
atingida, né? Eu acho que não vai dar para a gente falar sobre o auxílio emergencial, né, doutora? É. Porque, Fica para uma próxima oportunidade. Uma próxima oportunidade, né? Porque eu acho muito importante esse tema, porque tem várias pessoas que têm o direito e não está sendo reconhecido. É verdade. Então, elas também não sabem, mas elas têm também o direito de ir buscar na via judicial esse direito, de pleitear esse direito. Ah, é R$ 600, mas é R$ 600 no mês, são 3 parcelas. Para aquela pessoa pode fazer muita diferença. Muita diferença. Fora o dano que ela está tendo por não estar recebendo um valor que ela poderia e necessita receber, né? Então, isso aí a gente pode, de repente, pode ser assunto para uma outra live, né, doutora? Isso aí. Obrigada, Clarissa, pela oportunidade. Espero que o pessoal tenha gostado. Muito obrigada aos colegas que estão assistindo, né? Tivemos bastante participação. Quero mandar um beijo especial para minha mãe, que sempre me assiste, para a Jamila, minha amiga, a Natane, a Janete, muitas pessoas. Nós não conseguimos nominar todos. Mas um beijão grande aí para todos vocês que acompanharam. A Iracenise, lá de Soledade, que sempre acompanha minhas lives também, uma querida. Né, isso é muito importante, nos incentiva muito, nos deixa muito contente. Um beijão especial para todas vocês. E até um outro dia aí, numa próxima live. Até um outro dia. Eu quero agradecer também, Adri, a tua disponibilidade, o teu carinho, a amizade de sempre. Quero agradecer a presença de todos, inclusive da minha mãe também, não posso deixar de mandar um super beijo para ela, que é uma apoiadora nata, né? Está sempre me incentivando e me apoiando. Quero agradecer a todas as pessoas, minha irmã, minha família ali, amigos, colegas, a nossa assessora jurídica, que é a Érica, que está acompanhando também, a minha sócia, Carol Canali, que também está aqui. Enfim, Carol, a Sandra, Brambati. É difícil nominar todos os colegas, as pessoas, minha comadre, meus amigos, estão todos aí, né? A gente agradece, clientes também, a Gessi, a Dariane, enfim. Agradecemos do fundo do coração a presença de vocês. Esperamos do fundo do coração também que uma palavra, alguma coisa, possa levar para a vida de vocês profissionais ou de vocês pessoas comuns, cidadãos que estão também aí e precisam da justiça, precisam dos direitos, que uma palavra tenha levado até vocês um rumo, um arrimo para algum amigo, para algum familiar, né? A Adri já nos deixa feliz, né? Sim, nossa. E se alguém quiser o material, pode me chamar no Instagram, que eu vou fornecer, eu vou atualizar no final de semana e vou fornecer para as pessoas estarem aí podendo, os colegas, identificar essas situações e no seu escritório e estarem protocolando ações. Sim, e as pessoas que, se alguém tiver dúvida quanto ao assunto, também podem nos chamar, que a gente está à inteira disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Tá bom, pessoal? Um super beijo, obrigada de coração, Adri. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.